Gente, hoje está no ar o primeiro episódio do Pode Florescer, comigo, Nitéia Lisboa. Vocês aqui vão encontrar muita coisa boa. Meus convidados vão ser pessoas que já floresceram e estão florescendo. E vocês vão gostar da história e se inspirar. E hoje eu tenho o prazer e a honra do primeiro episódio estar aqui com a minha querida Aline Santos. Que bom estar aqui com você, Aline. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Aline, aproveita, já se apresenta para o público. Eu sou a Aline Santos, sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou uma mulher que acredita em Deus acima de todas as coisas. Sou casada, estou com meu esposo há 18 anos, entre namoro e casamento. Ele é um presente de Deus na minha vida. Junto com ele veio o Júnior, que é o meu enteado. Sou uma pessoa que ama a natureza, ama bicho, então eu tenho pets. Eu tenho a Nini e a Malu, que são 2 Yorks, tenho a Filó e o Zé, que são 2 ringnecs, e tenho o Pedro, que é um peixe. E em 2012 eu tive a minha vida impactada pela endometriose. E de lá para cá eu venho num tratamento de muita busca, muitos altos e baixos, mas que acima de tudo tem muita fé em Deus, sempre crendo que o melhor está por vir e acreditando que independente das circunstâncias eu posso florescer. Que linda, maravilhosa. Me fala um pouco, Aline, você falou aí que você descobriu a endometriose. Faz quanto tempo? Então, na verdade, eu tenho endometriose há muitos anos, mas a questão é que a dor feminina ela sempre foi muito normalizada. Então, ao longo dos anos, era sempre muita cólica no período menstrual, mas a gente trabalhava, tomava um remédio e tal. Mas quando chegou em 2012, vieram dores incapacitantes. E aí foi um susto, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa e eu fui vendo a minha vida parando sem eu conseguir entender por quê. Porque eu fui em vários médicos, eu fiz vários exames e eu não chegava a um diagnóstico. E aí quando eu fui num ginecologista especializado em endometriose, através de uma ressonância, eu descobri que eu era portadora de endometriose, já em um grau muito avançado. E aí foi um susto, mas ao mesmo tempo um alívio, porque eu sabia o que eu tinha. Então eu sabia o que eu tinha, era eu procurar uma equipe médica e seguir com o tratamento, né? E de lá para cá eu venho nesse tratamento. Muito bom entender. Não é um tratamento fácil, é uma doença que ela afeta todas as áreas da vida da gente. Então, no começo eu pensava, vou fazer cirurgia, vou ficar bem e a vida que segue, né? E aí depois veio o susto, quando eu descobri que não era tão simples assim, né? Então, eu já passei por alguns processos cirúrgicos. No meu caso, a endometriose, ela afeta os músculos e nervos pélvicos, ela infiltrou no intestino grosso, então eu precisei perder parte do intestino grosso, eu já usei bolsa de colostomia e eu nunca pude fazer uma cirurgia completa, porque para tirar todos os focos eu ficaria com muitas sequelas. Então, por mais que eu passei por cirurgias, os médicos sempre tiveram esse cuidado em me preservar também, né, para que eu pudesse ter uma qualidade de vida. E aí eu sigo nesse tratamento até hoje. Muito bom entender um pouco mais, né? Porque em casa tem muitas mulheres com endometriose e às vezes nem sabem, né? Exatamente. Como é que você consegue me dizer assim, um pouco de sintomas para poder entender? Então, a endometriose, ela é diferente. Em cada mulher, em cada organismo, ela vai desenvolver de uma forma diferente. Mas os sintomas basicamente é a dor muito forte. Em algumas mulheres é mais no período menstrual. Em algumas é dentro ou fora do período menstrual. A infertilidade também é uma das consequências da endometriose. Dor a urinar, dor a evacuar, fezes com sangue, dor na relação sexual, dor na lombar. Então, assim, são várias coisas que a endometriose pode trazer como consequência, né? Impactando ali a qualidade de vida das mulheres. E como você falou que tem muitas mulheres em casa que têm, hoje aqui no Brasil, a cada 10 mulheres, a cada 10 mulheres que você conhece, uma é portadora de endometriose diagnosticada. Fora tantas quantas são e não sabem nem o que é endometriose, muito menos que é portadora de endometriose, né? E provavelmente elas não sabem porque tem poucas informações, né, Aline? Então, como que é importante a gente hoje estar aqui sentadas, mostrando para essas mulheres, para elas poderem entender, porque às vezes elas podem ter a doença e não sabem
e precisam de ajuda. Então, essa informação eu tenho certeza que vai tocar a muitas mulheres que estão passando por um processo como esse que você tem passado na sua vida, no seu dia a dia. Mas, Aline, me fala um pouco, a endometriose, aonde você vê que, assim, você falou que a questão da sua relação atrapalha, na relação da família atrapalha. Como que hoje é a sua vida, por exemplo, questão de trabalho? Ao longo dos anos eu fui me readaptando, porque a gente vai aprendendo a viver dentro das possibilidades que você tem naquele momento. Por vários períodos eu perdi a minha vida profissional, porque a dor incapacitante, ela não te permite nada, né? Então, tem dia que a dor, ela me permite levantar e vir aqui, estar aqui com você. Tem dia que eu não consigo, tem dia que eu passo o dia inteiro deitada. Então, isso fez com que eu perdesse a minha vida profissional. E eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, quando está num período mais crítico, eu tinha que sair de onde eu estava trabalhando e tinha que ficar em casa. Eu melhorava um pouco, eu já tenho essa sede de vida, sabe? De querer ir, fazer, procurava algo para fazer, mas infelizmente nunca foi, depois do diagnóstico, eu nunca consegui ficar períodos grandes em empresas, porque ela sempre vai, na verdade ela nunca foi, né? Os altos e baixos ali dos sintomas. A doença, ela sempre esteve presente. Então, hoje, eu me encontro afastada pelo INSS, pelo nível alto de dor que eu vim tendo nesses últimos meses. Então, chegou em um nível de eu não conseguir sair de casa para trabalhar, não conseguir exercer a minha função. E isso eu coloco a minha vida em risco, eu coloco a vida do meu colega em risco e eu coloco a empresa em risco, né? Então, foi um momento que foi um alerta para mim de tipo, não dá. Então, vamos respeitar? Vamos parar? Vamos dar uma pausa? Vamos cuidar da saúde? E é o que eu tenho feito agora. Então, foi nesse momento que você conseguiu perceber que era necessário você dar uma pausa, cuidar um pouco mais de você. Então, me fala, nessa pausa do trabalho, como é que você tem se cuidado? O tratamento da endometriose, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Então, é interessante que você tenha uma alimentação saudável, é interessante você cuidar do espiritual, do emocional, atividade física, ter um ginecologista especializado em endometriose para estar ali cuidando, acompanhando. Então, como ela age de forma diferente em cada organismo, é importante também, por exemplo, no meu organismo, ela afetou a área do intestino, então eu tenho que ter um médico também especialista nessa área. Então, precisa de toda uma equipe, sabe, para você estar ali sendo cuidada, sendo amparada, para conseguir ter um resultado. Então, você hoje tem um acompanhamento de uma equipe médica, onde ele vai te direcionando passo a passo. Muito bom, Aline. Agora me fala, você consegue fazer alguma atividade física? Tem alguma indicação nesse caso? Também depende, né? Depende de mulher para mulher. É essencial, é fundamental a atividade física no tratamento da endometriose. Mas, às vezes, você está em estágios tão debilitado que também existe essa dificuldade, né? Hoje eu faço pilates, é o que eu consigo estar fazendo no momento, mas tem períodos que eu também, infelizmente, não consigo fazer nada. Então, é aquela questão de se respeitar, mas, ao mesmo tempo, não deixar de se cuidar. Hoje eu não consegui ir, vamos tentar ir amanhã, sabe? Porque é um tratamento que você tem que ter persistência, sabe? É todo dia um pouquinho. Então, não pode deixar que aquele dia ruim ali defina o resto da semana, o seu mês inteiro. Porque quando você está com dor, você paralisa, né? Então, é bem devagarzinho, mas a gente vence. E na semana, assim, por exemplo, você falou que tem horas que você está bem e tem dias que você tem que ficar o dia inteiro em repouso, né? Uhum. Geralmente, assim, em uma semana, quantos dias você consegue ficar bem? Depende muito. Depende bastante, assim. Eu venho de uma nova etapa do tratamento, onde eu estou fazendo experiências com medicamento, porque o meu diagnóstico hoje, ele ainda é cirúrgico. Mas a orientação que eu tenho hoje da médica que cuida de mim é de não operar por enquanto. Por quê? Vamos tentar controlar a dor. Porque por mais que seja delicado ali, e se for fazer uma cirurgia, eu posso ficar pior do que eu tô. Porque essa parte da inervação, ela é muito delicada. Então, às vezes você só de afastar um nervo para mexer no outro local, você já pode lesionar ele. Então, hoje para mim seria indicado, se fizer a cirurgia, uma cirurgia robótica,
Mas mesmo com a cirurgia robótica, pode ser que eu fique com sequelas, entendeu? Então, como essa minha área pélvica ela é toda comprometida, essa inervação é comprometida, tem a musculatura também que é comprometida, eu tô com uma nova infiltração no reto, então eu tenho dificuldade de ficar muito tempo sentada. Eu tô aqui, mas eu tô com a Judite. Cortando um pouquinho você, Aline, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Primeiro eu vou falar de uma força sua, né? Como terapeuta, a gente fala muito das forças, né? Que é importante ter, e eu já falei, vi aqui bastante suas só da gente conversar, sem nem aplicar o teste. E uma dessas que eu quero que você traz atenção agora aqui, no caso, é o humor. Que você falou da Judite, me fala um pouco. A Judite é uma almofada ortopédica, porque como eu sinto esse desconforto, essa dor para ficar muito tempo sentada, eu tenho que ficar procurando formas de ficar bem, né? E aí, pesquisando na internet, eu encontrei almofadas ortopédicas, porque eu sempre carregava uma almofada normal, né? E aí eu falei, caramba, vai me ajudar. E para eu poder pegar um sentimento, me familiarizar e aquilo ficar natural para mim, eu tenho necessidade do nome. Então eu batizei ela de Judite, mas eu também tenho a Margarida, que é uma outra almofada, e tenho a Elizabeth, que é uma cadeirinha que ela é dobrável, que eu levo para os lugares que eu vou. Então, se eu vou na igreja, eu levo a Elizabeth e levo a Margarida. Hoje eu vim para cá, eu trouxe a Judite. E aí eu vou criando formas para que eu consiga ter um conforto. Mas voltando ao que você me perguntou sobre, na semana, quanto tempo você fica bem? Depende muito, né? Então, eu tenho que sempre estar procurando um conforto para mim. Porque ficar muito tempo sentada é ruim, mas ficar muito tempo em pé, a lombar também dói. E aí, se eu fico muito tempo deitado, eu também tenho que procurar uma posição que fique melhor para mim. Esse tempo frio, ele agrava um pouco mais a dor. E aí, é sempre procurando ali um conforto, uma bolsa térmica, e a gente vai levando. O medicamento hoje que eu estou usando, eu estou fazendo medicamento de cannabis, que ele ainda está em dose experimental, né? Eu vou aumentando ali a dose a cada semana para poder ver como que o meu corpo vai reagir. Eu consegui a liberação da Anvisa. Então, por esses próximos 2 anos, eu posso estar fazendo esse tratamento, porque os outros medicamentos não estavam dando muito certo. Então, assim, eles me ajudavam por um lado, mas eles já estavam me prejudicando em outro lado. E aí, a gente está nessa fase agora do tratamento, e com muita fé em Deus que vai dar certo, para que eu não precise passar por outra cirurgia. Que bom, Aline, é muito bom ver isso em você, né? E uma coisa interessante, como o nosso podcast Pode Florescer, quer dizer, você tem uma dor, é natural, todos nós temos, né, alguma dor em nossa vida. A Aline tem aqui, né, a dor dela, que é a endometriose, mas apesar da dor, uma das forças aqui que eu já consegui identificar na Aline é o humor, né? Quando ela coloca ali o nome na almofada dela, ortopédica, então ela usou de humor para poder aliviar a dor que ela tem sentido, ou até mesmo para trazer na mente dela pensamentos bons. Ela não quer se concentrar na dor que existe na vida dela. Isso pode acontecer com você, por isso é importante a gente entender. Todos nós podemos florescer, é possível, precisamos buscar ajuda. Falando em ajuda, Aline, me fala um pouco, você falou dessa questão de você ter esse amparo dos médicos, me fala um pouco sobre as suas emoções, porque como a endometriose, ela mexeu com toda a sua estrutura da sua vida, até mesmo a sua relação com Deus, para você, por exemplo, ir numa igreja, né? Então você vê que mexeu, talvez você não possa ir com mais constância como você gostaria, uma viagem com seu esposo, né? Talvez até mesmo na sua família, no seu dia a dia. Como que você tem lidado com as suas emoções? Tem buscado ajuda também? Sim, a ajuda ela é fundamental em todas as áreas, né? E a emoção, a endometriose, ela tira, né, tudo que a gente tem, entre aspas, né? Tudo que em alguns momentos a gente acha que é prioridade, porque quando você lida com a dor, com a doença, você aprende a ver a vida com outros olhos. Então você vai valorizando outras coisas que antes você nem observava, né? Então quando você vê que você está perdendo a oportunidade de ir no aniversário, de ir no casamento, de ir numa igreja, de fazer uma viagem com o marido, quando você perde o emprego, quando você perde amizades, porque
as pessoas cansam. Não é todo mundo que consegue permanecer do seu lado, porque você está sempre desmarcando uma coisa ali, você sempre está saindo mais cedo de outro compromisso, e isso abala muito o emocional. Muito, abala o emocional, abala o espiritual. Não são todas as mulheres que conseguem ter um parceiro que permanece do lado, que entende. Porque eu falo que a endometriose, quando eu comecei a falar da endometriose no meu Instagram e que eu fui tendo contato com outras mulheres, sabe aquela sensação de você estar falando a mesma língua? Porque por mais que eu fale para você, é diferente. É só quem passa, é só quem vive para poder conseguir entender ali, caramba, ela falou isso, eu também sinto, sabe? Então, assim, isso abala muito, porque às vezes a gente fica se sentindo como, caramba, ninguém tá me entendendo. E o seu emocional, ele só vai caindo. Então, se você não tiver um acompanhamento, se você não fizer uma terapia, se você não procurar um apoio, é muito difícil você conseguir permanecer firme nessa caminhada. E você tem buscado fazer terapia? Sim, eu faço terapia. E como que isso tem impactado na sua vida? Influencia em tudo, né? As pessoas começam a ver diferença na gente, né? Eu acho que os mais próximos ali, marido, igual eu moro em quintal, né? Com os meus pais, minha irmã e meu cunhado, então são as primeiras pessoas a observar a diferença, porque a terapia, ela traz para você ferramentas que você nem sabe que existe, mas que tá ali com você e que te ajuda a seguir, te ajuda a colocar freio em algumas situações, limites em algumas situações, porque o que acontece? Se você não vive a minha realidade, dificilmente você vai entender o que eu estou passando. E aí, como você não entende, às vezes você vai cobrando coisas que eu não posso te oferecer. Então, se eu também não colocar limites em relação a isso, fica mais desgastante ainda para mim, já com as limitações que eu vivo. Então, a terapia, ela me ajudou em tudo isso. Me ajudou a entender que existe uma vida além da dor. É possível ser feliz além da dor, sabe? É possível eu desfrutar. Hoje está um dia bom? Vamos aproveitar tudo que eu posso fazer nesse dia? Caramba, hoje meu dia está péssimo. Tudo bem. Se permita deitar, se permita descansar, se permita ver um filme. E é conseguir ver o lado bom do que eu posso ter naquele dia, sabe? Usar as ferramentas que eu tenho para usufruir do que aquele dia me oferece. Então, esse tipo de coisa eu fui conseguindo através da terapia. Porque sozinho é muito difícil. É isso que eu ia te perguntar. Muitas mulheres, às vezes, não têm a oportunidade de fazer uma terapia. E com isso, o adoecimento é maior, né? Igual você falou, às vezes o marido abandona, né? E elas acabam se descuidando porque não tem aquela força necessária, porque está doente, está com dor, né? Então, isso tudo, na sua opinião, afeta? Afeta muito. A sociedade, ela cobra muito, né? Nós somos muito cobradas e a gente está vivendo um momento em que a mulher está no auge, né? Do empoderamento, de conquistas, de uma vida profissional, social. E quando você começa a ver que você não está conseguindo desenvolver tudo isso, isso te leva para baixo se você não souber lidar, entendeu? Porque é preciso entender que as pausas, elas acontecem, né? É necessário, igual hoje, né? eu tô te vendo aqui, mas eu não sei o que você já passou lá atrás, eu não sei quanto tempo você parou, que você precisou de uma pausa, que você precisou, eu não sei. Mas aí quando você entra numa rede social, você só vê, entende? Tá tudo muito bem, né? Tudo muito bonito, né? Então, eu acho que o acompanhamento na terapia, ele te traz esses benefícios, sabe? Para você conseguir entender. E a endometriose, o tratamento se tornou um divisor de águas para mim quando eu busquei conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. Então, quando eu criei o Instagram na intenção de encurtar caminhos. Quando eu recebi o diagnóstico, ninguém falava de endometriose igual fala hoje. Não tinha esse monte de especialistas de endometriose. Então, eu me senti muito perdida, eu me senti muito desamparada. E à medida que eu fui buscando conhecimento, embora eu tenha muita coisa a aprender, porque a endometriose ela ainda é estudada até hoje, eu fui conseguindo me libertar de muita coisa, porque eu fui conseguindo entender o meu corpo, eu fui conseguindo entender o que eu consigo oferecer, eu fui conseguindo ensinar para o meu esposo, olha, quando isso e isso acontecer, é porque eu estou sentindo isso e isso. Então, você vai aprendendo a lidar com a situação e você vai ensinando as pessoas que estão ao seu redor a lidar com a situação e a cuidar de você. E aí você vê como que foi importante você ter esse autoconhecimento, né? Exatamente. Porque imagina, se você não se conhecesse, provavelmente você ia descarregar a sua dor
nas pessoas mais próximas de você. E agora, quando você tem esse conhecimento, né, esse autoconhecimento, você percebe, não, até aqui eu posso. Eu sei dizer sim, eu sei dizer não. Eu sei entender que hoje eu estou bem, eu vou aproveitar a minha vida. Mas hoje eu não estou muito bem, eu vou descansar. Né? Se conhecer, fez toda a diferença na sua vida, né? Fez toda a diferença. E além de me conhecer, priorizar o que realmente é importante. Por quê? Se você está em uma condição onde você perdeu a sua vida profissional, a sua vida social, eu tenho plena consciência de que eu estou em um lugar de privilégio, onde eu tenho um marido que me ampara, que eu tenho uma rede de apoio. Eu sei que, infelizmente, nem todas as mulheres têm, muitas mulheres são abandonadas, outras são mãe solo, enfim, não tem todo esse amparo. Então, isso dificulta muito mais. Então, quando você aprende a priorizar, você se coloca em primeiro lugar. Então, caramba, vai um grupo de amigos para tal lugar e tal, vai ficar tal valor. Será que você consegue ir? Esse valor daria para eu poder pagar uma terapia. Esse valor daria para eu, sei lá, fazer 3 meses de academia. Esse valor daria para eu poder ver uma consulta com o médico, embora hoje tenha tratamento pelo SUS, embora não seja algo tão simples, né? Tem aquela espera, tem tudo aquilo que a gente conhece, né? Que a gente sabe como que funciona. Mas quando você aprende, entende como funciona e aprende a se priorizar, você vai cuidando de você aos poucos. Entende? Eu sei que para quem hoje está sem condição nenhuma, me ouvir falando, para ela é fácil. Nem sempre foi. E mesmo assim, hoje eu encontro outras dificuldades. Mas mesmo na dificuldade, existe formas de você se cuidar, sabe? Não tenha medo, assim, o que eu posso falar, não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar. Eu sou portadora de endometriose, olha, minha condição é essa e essa. Por quê? Eu falo que quem é visto é lembrado. E quando a gente é lembrado, caramba, eu vi tal reportagem sobre endometriose, vou mandar para a Aline. E as informações elas vão chegando, o conhecimento ela vai chegando, o acolhimento ele vai chegando, entendeu? E nisso daí você vai encontrando formas de ir ficando bem, sabe? Porque a gente precisa, a cura, o processo da cura, precisa existir o desejo de ser curado. E quando existe o desejo de ser curado, você busca, né? Você procura, você vai atrás e você pede ajuda. É isso aí, isso é importante, né? Então, para você que está em casa, está passando por alguma situação, talvez você se identificou, né? Viu essa questão da endometriose, acha necessário, encaminha para alguém, precisa também, e entenda que todos nós podemos florescer. Precisamos de ajuda? Por que não buscar, né? Estarmos dispostos a buscar ajuda e não se esconder atrás de uma dor. Você também pode florescer. Mas, Aline, me conta quais são os seus projetos hoje, em que você está encostadinha lá, parou tudo, então só está em casa? Me conta um pouco. Então, estou em casa, né, cuidando da saúde. E desde 2019 que eu falo sobre o meu tratamento no Instagram, eu tinha dado uma pausa e agora eu voltei. Me fala qual é o nome do seu Instagram. Aline.endometriose. E agora eu voltei a falar de novo porque por muitas vezes eu já me vi nesse lugar. Um podcast, uma entrevista, dando uma palestra, sabe? Por muitas vezes eu me vi nesse lugar. Mas eu me via nesse lugar pronta. Quando eu idealizava isso, eu me via nesse lugar curada. Eu me via nesse lugar falando para vocês qual o caminho que eu percorri para chegar até a cura. E essa cura, ela nunca chegou. E aí eu entendi que Deus, ele me quer como eu estou. E o desejo dele é que eu comece exatamente como eu estou. Meu Deus, chega, me arrepiei, mulher. Vou ser curada? Não sei. O que eu sei é que, humanamente falando, a endometriose ela não tem cura, ela tem controle. Mas eu acredito em um Deus que ele pode tudo. Então, se for projeto dele, que eu seja curada, eu aceito de todo o coração a cura. Mas se não for projeto dele também a cura na minha vida, a graça dele me basta. Eu só quero que ele me sustente para que eu permaneça falando, levando conhecimento para tantas mulheres que nem sabem o que é endometriose, encurtando caminhos, procurando de alguma forma levar acolhimento e mostrar o que está dando certo para mim, sabe?
tanto no físico, tanto com medicamento, tanto no espiritual, no emocional, para que eu leve, sabe, um pouco de Deus também para as pessoas. Falar de Deus sempre é bom, né, Aline? Sempre. A gente sabe que Ele é a nossa base da nossa vida e do nosso dia a dia. E Ele sempre mostra que é possível a gente ir mais além, né? Sim. E Ele sempre dá, assim, saídas, né? A gente entende que não é o projeto dele que a gente fique doente, né? Mas o projeto dele é que a gente esteja bem. Exatamente. E é o que Ele está fazendo com você. E essa questão, às vezes as pessoas me vê falando de Deus e fica naquela coisa, né? Nossa, ela fala tanto de Deus, né? E não é curada. Fala tanto de milagre e vira e mexe, está em hospital e passa por cirurgia. E as pessoas, elas criam um Deus onde Ele faz exatamente o que a gente quer. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu não acredito nesse Deus. Porque não é assim, né? Não é assim que funciona. Eu acredito em um Deus maravilhoso que hoje eu consigo ver que eu já vi o milagre. Eu não preciso esperar o milagre dele na minha vida. Eu entendo que eu já vivo o milagre dele por eu ter acordado hoje e estar aqui com você. Eu falo isso também, Aline. Todos os dias Deus faz um milagre na nossa vida, o amanhecer. Eu fiquei um tempo que eu ficava... Um exame que mexe muito com o meu emocional é a ressonância, né? Porque eu tenho pavor de ficar em lugar apertado. E tantas vezes eu fiz a ressonância e a lágrima escorria e eu ficava assim, Senhor, esse resultado não vai dar nada. Eu vou pegar e eu vou ler e vai estar escrito que não tem nenhum foco de endometriose, que não tem nada. E eu perdi tempo. Eu perdi tempo porque ali eu já estava no processo de milagre, sabe? Eu já estou desfrutando do milagre de Deus. Porque quem vê a minha trajetória, as cirurgias que eu já fiz, a bolsa de colostomia, as complicações, as limitações. Quem me vê hoje, às vezes não imagina como é o meu dia a dia, né? Igual hoje eu tô aqui com você, mas eu trouxe a minha bolsinha, né? Ali eu tenho um lenço umedecido, ali eu tenho outra mudinha de roupa, porque hoje, com a fisioterapia pélvica, que também é um tratamento muito importante para endometriose, eu não falei anteriormente, mas ajuda muito. Então, hoje eu preciso fazer fisioterapia pélvica, porque uma das sequelas que eu fiquei foi incontinência fecal, incontinência urinária. Então, hoje eu já consigo ter um controle maior, mas ainda existe uma urgência, entendeu? Então, eu tenho que estar sempre prevenida, pronta, né? Sempre pronta. Mas isso vai me bloquear? Isso vai me impedir? Não, sabe? Faz sua bolsa, arruma suas coisas, se permita viver. Então, hoje eu estar aqui com você já faz parte do milagre de Deus na minha vida. Que maravilha, Aline. Que história linda você tem para nos inspirar, né? E mostrar que é possível, sim, a gente florescer, apesar de algum problema, alguma dificuldade que a gente vai estar ali surgindo na nossa vida, né? Muito boa a sua história, né? A gente conhecer um pouco mais e ver como que isso vai ajudar outras mulheres. Na verdade, a gente tem que escolher o que a gente alimenta, sabe? Porque é normal passar por momentos de revolta. Às vezes quem me vê falando acha que é tudo sempre lindo, que eu tô sempre muito bem-humorada. Não, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu choro, tem dia que eu quero participar de algo que eu não consigo, tem dia que a dor me limita 100%, né? Mas a gente entende que é só um dia ruim. Então eu não tenho que ficar alimentando aquilo ali. Não define a sua vida, isso, né? Tudo que a gente alimenta cresce, sabe? Eu não consegui ir em tal evento. Aí chega na outra semana, poxa, eu não fui naquele evento. Aí no mês que vem, poxa, aquele tanto tempo. Cara, não foi, vai ter outros, entende? Então, a gente tem que saber o que a gente alimenta. Então, eu acho que a gratidão, ela ajuda muito a gente em relação a isso. Porque tem pessoas que às vezes ficam assim, depois que eu for curada, eu vou ser feliz. Depois que eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Depois que eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Né? E eu, na minha forma de pensar, eu acredito que a felicidade ela é decisão. Né? É você que decide ser feliz todos os dias com aquilo que você já tem. E a gratidão ela é uma ferramenta muito importante para isso. Se você acorda e já é grato por ter acordado, se você acorda e já é grato, caramba, hoje eu consegui, no caso, né? Eu falo tudo dentro do que eu vivo, né? Se hoje eu já consegui levantar, varrer uma casa, fazer um almoço, por que não ser feliz por isso? Muita gratidão no coração, exatamente. Né? Eu acho que ela vai te ajudando a alimentar o que realmente vale a pena crescer. Verdade, Aline, isso aí. Olha, uma palavra que você falou interessante aí, né? Alimentar a nossa mente com coisas que venham a crescer, né?
Isso é importante. Isso eu trago muita atenção também para os meus pacientes, essa questão da gente aprender a importância de agradecer o que nós temos, né? Muitas bênçãos todos os dias surgem na nossa vida. Só que aonde eu estou focando? Na reclamação ou na gratidão, né? Isso, né? Então isso é bom para a gente entender. Em que eu estou focando a minha vida hoje? Na reclamação ou na gratidão? Por que eu vejo muitas pessoas florescendo e eu não? Será que não é porque eu mudei o meu foco? O meu foco está ali só em reclamar, eu não olho nada de bom, né? Eu só sei dizer coisas ruins, só sei expressar coisas ruins. Eu estou num meio onde pessoas também só falam coisas ruins. Então é nisso que a gente precisa aprender a entender. Em que eu sou grata? Por que eu sou grata? Por que eu preciso expressar essa gratidão? A gratidão, ela também é uma emoção. Eu sinto essa emoção dentro de mim. Eu estou bem. E eu passo isso para outras pessoas também, né? Que elas também podem estar bem. E a gente acaba influenciando outras pessoas também, né? É tão gostoso, né? É muito bom. Sabe, Aline, conversando aqui com você, eu consegui observar muitas forças suas. Parabéns, tá? Obrigada. Aqui a gente viu, ó, por exemplo, uma que você falou que ama a vida. Vitalidade é uma das suas forças. Quando você fala assim, eu gostaria de ir num evento, mas eu não posso, eu já vejo o critério, a prudência, né? Não posso porque eu não estou muito bem hoje, eu vou descansar, porque quem sabe no próximo, né? Então eu tive prudência para lidar com aquela situação. O humor, quando você usou ali as suas almofadinhas terapêuticas, né? Mas aí você usou de humor. Isso com certeza tem transformado a sua vida, não tem? Graças a Deus, tem transformado. São ferramentas que a gente vai usando até para se posicionar diante da sociedade. Porque hoje, né, quem está aí não me viu chegando, mas eu chego nos lugares, eu pego a minha almofadinha, que é a Judite, ela é inflável, então eu desdobro ela, sopro, encho e sento. Então eu faço isso no restaurante, eu faço isso numa igreja, eu faço isso em qualquer lugar. Então, as pessoas, às vezes, elas são muito ruins, né? Então, às vezes, vem uma chacota, então, às vezes, vem uma brincadeirinha de mau gosto, então, às vezes, vem vergonha de quem está com você ali naquele evento. Então, a partir do momento que você consegue se posicionar, que você consegue se acolher e ver a sua situação com amor, você cria um posicionamento de respeito. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas já começam a ver aquilo com outros olhos. Entendeu? Porque quando você se vergonha da sua condição, você abre portas para qualquer tipo de comentário e você não vai ter nem como responder, porque você está com tanta vergonha que você não vai se posicionar em relação a isso. Então isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, sabe? Antes eu ouvia muitas coisas que doía muito, mas eu ficava com medo de magoar e aí eu não falava nada. Isso vai tomando proporção maior, entendeu? Porque a dor vai ficando com a gente, né? Quem falou, foi embora e seguiu. E isso vai magoando, isso são feridas que não iam cicatrizando. Foi quando eu entendi que eu precisava aprender a me posicionar. E aí hoje eu sou vista já com outros olhos, sabe? Existe um afastamento de muitas pessoas? Existe. Mas eu falo que é uma seleção maravilhosa que a vida faz. Afinal de contas, a gente não precisa ter muitos amigos. A gente pode pegar os amigos e contar assim, né? Isso. Aqui nessa palma da minha mão. Isso, que são os de verdade, que é o que a gente precisa, né? Isso é muito bom e muito importante. Mas você não me respondeu quais são os seus projetos. Só tá paradinha em casa? Conta para nós. Então, eu tenho um projeto que ele tá ainda sendo gerado, sabe? De promover encontros. Encontros onde vai ter mulheres portadoras de endometriose e nesses encontros eu pretendo levar conhecimento, sabe? Já tem uma amiga minha que vai participar desse projeto junto comigo, esse primeiro projeto, o nome dela é Nitéia Lisboa. Esse projeto, ele nasceu primeiro no coração de Deus, ele foi gerado lá, e depois Deus plantou, né, em nossos corações, e a gente está devagarzinho, com muito cuidado, com muito amor, estudando isso para a gente poder levar acolhimento, sabe? Para conseguir gerar esses encontros onde a gente fale a mesma língua, sabe? Que a gente consiga se entender, que seja um lugar de alívio, de descarregar
emoções ruins e recarregar com coisas boas, tanto físico quanto mental, quanto espiritual, emocional, e sair dali recarregada, sabe? Com ferramentas que vai estar ajudando a gente a levar a vida com mais leveza. E pretendo que sejam várias, sabe? Porque eu sei que tudo que Deus faz, Ele faz completo e faz perfeito. E eu acredito que esse primeiro, que ainda, né, tá nascendo aí, mas que em breve vai ter data para falar para vocês, ele vai ser tão extraordinário que com certeza outros virão. E eu espero que traga para a vida dessas mulheres um pouco de tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Que a gente possa ser ali nesse evento apenas cano, onde o Espírito Santo de Deus vai passar e vai levar para elas tudo que a gente precisa entregar. E é o que essas mulheres precisam, né? Serem acolhidas. Sim, precisam ser acolhidas, porque quando eu falo do tratamento da endometriose, que eu coloquei para você, que é alimentação, atividade física, espiritual, a terapia, cuidando do emocional, fisioterapia pélvica, especialistas, isso gera um custo muito alto. Então, nem todo mundo tem condições, né? Por isso que eu falo, encontre formas de fazer uma coisa aqui e outra ali, para não deixar de se cuidar. Então, quando você não consegue custear, né? Lidar com esse tratamento, quando você não tem um apoio em casa, quando você perde alguns amigos, quando você perde emprego e vida social, você precisa de um acolhimento, sabe? Você precisa se reinventar, você precisa se encontrar novamente, você precisa entender que a endometriose ela não te define, por mais que ela seja, em muitos casos, uma doença incapacitante, que ela é. Mas existe uma vida além da dor, existe uma mulher extraordinária que está ali, por trás da endometriose, que a gente tem que colocar à frente dela, né? E não deixar que esse diagnóstico ele venha definir a gente. Lógico que sempre respeitando as nossas limitações, sempre respeitando as limitações que vão surgindo ali, né? Mas a questão é não parar, sabe? É não deixar de viver. Quando eu falo para você que eu amo viver, eu tenho sede de vida, sabe? Eu amo gente, eu gosto de falar, eu gosto de brincar. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo coisas que vai trazer esse bem pra gente, sabe? Vai fazer a gente se sentir viva. Para mim é falar, né? É falar, é brincar, é dar no meio das pessoas. Para outras mulheres são outras coisas que vai estar motivando isso. Vai estar... Cada uma vai conseguir edificar, exatamente, né? vai para o caminho que vai trazer esse bem maior para elas. Que maravilha, Aline. Aline, nós já estamos quase no finalzinho, né, do nosso podcast. Passa tão rápido. Né? E eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês, né? Espero que vocês ali assistam, né? Vai curtindo, compartilhando o nosso podcast Pode Florescer. Então nunca esqueça, existe dor, mas você também pode florescer. E eu quero te agradecer, Aline, imensamente, tá? Pelo privilégio e a oportunidade de ser a nossa primeira convidada no Pode Florescer. Eu que agradeço. Você quer dar um recadinho para as pessoas que estão assistindo? Primeiro eu quero dizer que falar de endometriose é dar voz, né? É dar voz, é lutar, é levar acolhimento e conhecimento para que a gente possa conseguir ter direito a um tratamento completo, sabe? Independente de você ter plano de saúde ou não, que o SUS, que o mundo em geral olhe com mais acolhimento para as mulheres portadoras de endometriose, porque nós somos muitas. Nós precisamos, né, desse acolhimento. E o recado que eu gostaria de dar é o seguinte: ouça o seu corpo. Fique atenta aos sinais. Nós, mulheres, temos uma facilidade muito grande de se colocar em segundo plano e de deixar para depois. Ah, não, vou resolver isso aqui primeiro. Ah, não, vou fazer aquilo ali pro meu marido. Ah, não, vou fazer isso aqui pro meu filho. E quando a gente pensa que não, o tempo passou, a semana passou, o mês passou, já foi 1 ano, 2 anos, a gente não se olhou, a gente não se cuidou. Então, se você sente dor ao evacuar, ao urinar, fezes com sangue, dor na relação sexual, se você sente dor na lombar, se você sente cólica muito forte no período menstrual, em alguns casos até fora do período menstrual, distensão abdominal, fica atenta, procure um especialista em endometriose, faz seus exames, porque a endometriose, quando ela demora a ser diagnosticada, ela pode se transformar numa doença devastadora. Então, o que eu falo hoje é que eu não desejo para ninguém o que eu vivo. Então,
quanto mais eu puder falar sobre endometriose, quanto mais conhecimento eu puder levar, eu vou fazer isso para que as mulheres aprendam, entendam e busque ajuda, busque tratamento e busque mais conhecimento. E que isso se torne uma corrente, sabe? Que o que você aprender, que você também passe para outra, para que a gente possa conseguir viver com qualidade, porque a gente merece. Deixa novamente seu Instagram para as pessoas. Aline.endometriose. Então, gente, já sabe, segue lá, aline.endometriose, para você conhecer um pouco mais. Você vai conhecer o dia a dia dela e como que ela tem todos os dias se superado. Todos os dias está florescendo. E também segue o meu Instagram, Piscine Lisboa. Se você tem uma dor, nós podemos sim te ajudar. E você pode sim florescer. Um grande abraço, até a próxima.